Olá, no vídeo passado eu falei que a gente iria falar dos determinantes externos, né? Que é o tempo e o espaço. Aí a autora, ela faz algumas definições, né? Ela fala assim que o professor, ele tem uma certa cota de poder na organização do tempo e do espaço da sala de aula, né? Ele observa se os espaços são respeitados, se o tempo é cumprido, e ele tem o poder de abrir exceções, soltar um aluno mais cedo, acabar a aula faltando 5 minutos. Então, assim, ele tem liberdade, até certo ponto, né, que a gente sabe que também isso não vira bagunça, de estar modificando e abrindo exceções naquela regra. As fileiras estão normais, tradicionais, coloca em círculo, coloca de 2 a 2, então o professor tem autonomia para fazer essas mudanças. Ele fala que o tempo ele está relacionado aos conteúdos, a forma que esses adquirem ao serem apresentados na classe, copiar, responder, ir, vir. E também que o professor imprime importâncias diversas às atividades, quer dizer, tal atividade é mais importante do que tal. Então, eu vou colocar mais tempo nessa, porque essa é mais importante do que é aquela questão do ponto de vista, lembra? Que cada um interpreta o conteúdo da sua forma e repassa. Fala também que a distribuição de horas de aulas e de recreios contém uma mensagem implícita de valoração. Suponhamos no currículo hoje, a aula de português tem 5 aulas, de inglês tem 2. Então, isso é uma valoração, quer dizer, a de português, se ela tem mais aulas, subentende-se que ela é mais importante do que a de inglês. Então, aí tem essa valoração. O tempo, ele faz essa determinação. Com relação ao espaço na sala de aula, é uma ordenação estruturada da realidade em que adquirem significado as relações que ali se estabelecem. O espaço é um elemento simbólico que estrutura as práticas, né? Transforma. A disposição da sala de aula possui uma mensagem implícita sobre as valorações das relações professor-aluno e, portanto, também da relação com o conhecimento. Então, conforme ela estiver disposta, ela passa uma mensagem, né? A sala tradicional, o professor como centro, como autoridade. Então, eles passam uma mensagem diferente. Uma sala em círculo, todo mundo olhando para todo mundo. Um professor se organiza, ele participa no meio dos alunos, está no meio dos alunos. Então, assim, conforme essa disposição do espaço, ela passa uma mensagem também de valoração, o que é importante e o que não é. Ela fala também que o espaço são elementos gerais que demarcam o que acontece na classe. Se eu prevejo que eu vou colocar as filas assim, e tem um aluno que dá trabalho, conversa muito e coloca perto do outro naquele local, então assim, eu já estou prevendo, estou demarcando um problema que vai acontecer futuramente. Então eu posso, como professora, estar organizando isso aí de uma forma para que evite isso. Então assim, às vezes o espaço, a forma como que está colocado, pode determinar acontecimentos bons ou ruins, né? O espaço também, ele dá continuidade ao dia a dia escolar. E eles são invariantes, sempre estão ali, né? O espaço, ele não muda. É o espaço escolar, a sala de aula. Ele fala também, que os elementos básicos que se impõem aos sujeitos é a distribuição física da sala, né? Que são as instalações, a arquitetura escolar, os tempos destinados ao estar na escola, à disposição curriculares, que é o currículo que nós temos hoje, né? Que não são escolhidos nem criados pelos sujeitos, quer dizer, são impostos, né, pelos dominantes. Aqui no Brasil, o MEC, aí depois vem os estados, os municípios, então assim, nem o professor, nem o sujeito professor, nem o sujeito aluno tem autonomia para estar decidindo isso aí. Questão do que é importante, o que não é, qual o tempo que deve ser isso ou aquilo.
Com relação ainda ao tempo e espaço, ela fala assim que eles possuem duplo sentido, que funcionam como meios coercitivos ou permissivos no ato educativo. Quer dizer, tanto permite quanto proíbe, né? Pode isso, não pode aquilo. O tempo e o espaço, ele delimita essas coisas também. E fala também que eles não são suficientes para definir em si mesma a relação com o conhecimento, nem a relação entre professor e alunos. Quer dizer, independente do tempo e espaço, não é esse tempo e espaço que vai controlar, contornar, facilitar ou dificultar essa relação. Eles estão ali, mas não são eles que vão determinar, eles não são determinados. Ela fala também que como o professor ele ocupa um lugar central na questão da distribuição do conhecimento e decidir como efetivá-lo, né? Ah, isso é mais importante, eu vou trabalhar dessa forma. Isso é menos importante, eu vou trabalhar dessa forma. Então, ele tem essa autonomia para decidir, né? Porém, o professor é apenas um. E os alunos, às vezes, são 30, 40. Então, ele não consegue estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí, nesse momento que ele não consegue estar, as crianças, elas criam um processo de apropriação de conhecimentos, que é aquela troca, né? A relação de autoajuda. Pois os alunos elaboram diversos conhecimentos de maneira coletiva e informal, por iniciativa própria. As crianças reelaboram os conteúdos escolares entre si. Olha que interessante. O professor, como uma pessoa diferente de outras demais, né? Porque cada um é cada um, a diversidade, né? Ele transmite o conteúdo de acordo com a sua compreensão. Por exemplo, eu estou aqui gravando para vocês de acordo com a minha compreensão do livro, da leitura que eu fiz. Aí o professor, ele vai passar de acordo com a compreensão dele, com a leitura dele. E o aluno, ele vai trocar ideia um com o outro de acordo com a compreensão que eles fizeram daquela atividade. Aí eles vão discutir e vão formar valores, né? Conhecimentos, vão criar conhecimentos ali também. O que a cultura dominante não reconhece como conhecimento, que eu já falei anteriormente, né? Aí mais adiante ela fala assim, e o trabalho da escola, para quem? Para quem, na verdade, que é feito o trabalho na escola? Ela percebeu em alguns momentos que os alunos fazem a tarefa para a professora, esperando chegar a hora do recreio. Eles encaram a tarefa como alheio a si mesmo, a tarefa não é para eles. Ela dá um exemplo lá de uma menina, fala assim, a professora me deu 8. A menina não reconhece que ela que foi merecedora do 8, ela não reconhece isso, ela reconhece que é a professora que deu para ela o 8. Ela não acha que ela conseguiu aquilo. Durante a tarefa, eles consideram que é um momento sério e que eles concentram realmente, eles focam na tarefa. Aí ela fala também que a construção de conhecimentos acontece na dinâmica informal da sala de aula coletivamente, que é aquela questão que eu falei para vocês, né? O aluno, ele troca conhecimento um com o outro e constrói conhecimento também. Ela fala que acontece por meio de explicações, tentativas de visões de mundo que vão se confrontando uma com as outras. Ninguém pensa igual, um coloca de uma forma, outro de outra, eles vão se trocando ideias, vão se confrontando. Porque cada grupo social produz conhecimento específico relacionado à situação que compartilham e que, ao mesmo tempo, estão formados pelos conhecimentos genéricos da humanidade. Quer dizer, eles tanto vão trazer aquele conhecimento geral que eles têm da humanidade, Deus criou o mundo, ou de acordo com a ciência, o mundo foi criado pelo Big Bang, a partir do Big Bang. Então, assim, eles têm esse conhecimento da humanidade, eles têm aquele conhecimento local da casa deles, aquele senso comum, aquele convívio familiar, o meio social, e ele tem aquele conhecimento que ele está adquirindo na sala de aula também. Então, ele vai fazer uma troca de estudo e vai criando sua própria concepção, vai se formando, né?
Porque ele fala assim, ela, que cada grupo social produz conhecimentos específicos relacionados à situação que compartilham e que, ao mesmo tempo, estão formados pelos conhecimentos genéricos da humanidade, que foi o que eu acabei de falar, né? E li novamente para fixar essa questão. Ela fala assim, que um sujeito interroga o mundo ao interpretá-lo e, ao fazê-lo, está construindo conhecimentos. Na medida que o sujeito começa assim, se questionar diante do mundo, ele está adquirindo conhecimento. Né? Nas perguntas, ele vai tendo respostas e vai crescendo seu conhecimento sobre determinadas coisas do mundo. Né? Ele fala que o sujeito conhece seu mundo através das questões que lhe formula, que é a mesma coisa que já falamos anteriormente. Né? Que o conhecimento não é interiorizado, nem assimilado pelos sujeitos do mesmo modo. Cada um é cada um, já que é transformado de modo singular pelo sujeito que o interpreta. Quer dizer, toda essa fala aqui quer dizer a mesma coisa, né? Cada criança aprende de uma maneira diferente e organiza o seu próprio processo de conhecimento, tomando decisões de como realizar seu conhecimento em cada oportunidade. Tudo volta para a mesma coisa. Ele vai formando sua concepção e seu próprio conhecimento, né? Vai dando valor, porque a gente tem opinião. Ah, isso é importante, isso não é importante. Aí, ela, em determinado momento, ela faz um resumo. Ela fala assim, resumindo, a professora do programa, ela maneja o tempo e o espaço de maneira relativamente subordinada ao que se acredita serem as necessidades da lição. Manejo interno do espaço e do tempo. E o professor da escola, ele maneja o tempo e o espaço antes como uma determinação externa, que é imposta à tarefa, circunscrevendo-a. Tempo e espaço são considerados como homogêneos, nós já falamos anteriormente. Percebeu a diferença? A professora do programa 914, ela organiza o horário, ela organiza o espaço de acordo com a tarefa. O professor da escola, ele não tem autonomia para isso porque tem determinantes externos. O quê? O governo, a Secretaria da Educação, o MEC, que determina quantos minutos tem que ter cada aula, quantos minutos vão ficar no recreio e considera o tempo homogêneo, quer dizer, tudo igual. Tudo tem que ser padronizado. Aí ela fala ainda que os alunos constituem a situação escolar por intermédio de várias dimensões, da comunicação verbal e não verbal, da violência, relax, que é aquela comunicação lúdica que eu falei, né? Quando tá chegando a hora do recreio, quando toca pro recreio, quando toca para sair, na ajuda mútua e no acusar-se. Então, eles estão constituindo a situação escolar nesses momentos. Aí, a seguir, ela fala assim, a relação dos sujeitos com o conhecimento. Ela fala que os conteúdos acadêmicos, eles são apresentados como verdadeiros, com autoridade. Define implicitamente o que não é conhecimento válido. Quer dizer, isso é certo, isso é correto, é provado, isso não está certo. Define autorizadamente o que é o mundo para o sujeito. Determinam, né, a determinação. E no sujeito que o conhecimento se transforma em uma particular explicação da realidade. Mas essa transformação tem relação com a história do sujeito. Lembra do meio lá social em que ele vive? Na escola é reconstruído e definido ao serem transmitidos. Quer dizer, cada um interpreta do seu jeito e vai passar na sua leitura que fez, a partir da história do professor e da sua maneira de transmiti-lo. O uso de perguntas e respostas válido ou não, porque será definido como conhecimento. Nem tudo será definido como conhecimento, né? Ela fala ainda das dimensões constitutivas da forma de conhecimento. Tem a lógica do conteúdo e a lógica da interação. E também da relação com o conhecimento. Reforça novamente o que ela falou anteriormente da questão da exterioridade e da interioridade. Ela fala assim, que o conhecimento para o sujeito parece problemático quando é exterior,
quando é uma coisa de exterioridade. O conhecimento para o sujeito parece problemático ou inacessível. Assim, o sujeito requer pistas. A relação se torna mecânica, exterior, mas bem sucedida, porque ele decora e aprende, então vai ser bem sucedida, né? E a de interioridade, o sujeito estabelece uma relação significativa. O conhecimento que é apresentado inclui e interroga o sujeito, ele participa. Assim, a relação se torna significativa com valor intrínseco para o sujeito. Tá vendo? Ele é incluído, ele tem o direito, às vezes, de estar... Às vezes não, ele tem o direito de estar manifestando a opinião dele. Ela apresenta, em seguida, que 3 formas de conhecimento. Ela fala que tem várias outras formas de conhecimento. E fala também que nem sempre, que a gente nunca pode falar assim, essa é a forma correta de conhecimento. É exata, tem que usar essa. Porque tudo é mutável, cada situação é situação, nada é homogêneo. Então, ela não afirma isso. Aí ela fala assim, o conhecimento tópico, pela minha leitura, foi o mais assim, radical, que não deveria ser utilizado, assim, na minha opinião. Ele é definido assim, que o conhecimento tópico, identificação tópica e localização espacial. Não permite ambiguidades, é preciso. Devem ser precisos cada termo que se é falado. A ênfase na nomeação e localização correta dos termos isolados, em determinada ordem e sequência, quer dizer, eu fiz uma pergunta do texto, nós acabamos de ler, eu quero a resposta de acordo com o que está lá no texto, eu quero naquela sequência. Eu não quero que você fale lá do final primeiro, eu quero saber, meu aluno, eu quero saber você falar na ordem exata que foi falado no texto. Não quero que mude de ordem e não quero que mude de forma de falar. Então, exatamente esse é o conhecimento tópico. As respostas são únicas, precisas, textuais fixas, quer dizer, não admite ambiguidade. Ao aluno não é permitido modificá-la, ele não tem o direito à liberdade de falar com as palavras dele ou da sua interpretação pessoal. O conhecimento tem um status em si e não como significante. Se apresenta fechado e delimitando todo o conhecimento sobre o tema, quer dizer, é isso e pronto, acabou. Inquestionável, verdade inquestionável. Como uma verdade inquestionável, a linguagem é científica, estranha aos alunos. O aluno tem que ter uma linguagem acessível. E no conhecimento tópico, às vezes a linguagem ela é estranha ao aluno. Enfatiza o lugar e a sequência em que se reproduzem os dados da lição e inibem a elaboração dos alunos. Os alunos não podem se manifestar. Decorar, recordar e nomear em ordem, na ordem que aparece lá na lição. Dinâmica de perguntas e respostas. O professor pergunta, fulano, João. O João tem que responder de acordo com o que foi estudado lá no texto. A relação de exterioridade alheia ao sujeito. O sujeito fica alienado, porque não tem autonomia para participar, para falar. Saber nesse tipo de conhecimento tópico significa lembrar de modo exato. Não são permitidas alternativas de raciocínio. Aluno, aceite, pronto, acabou. Esse é o conhecimento tópico, ok? No próximo vídeo nós vamos falar do conhecimento operacional e do conhecimento institucional, ok? Até mais, tchau.